Olá pessoal, aqui é Samuel Possebon e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Teletime Live, o nosso programa eventual, esporádico de entrevistas em que a gente procura trazer mais detalhes e aprofundamento sobre determinados temas do mercado de telecomunicações. Hoje a gente vai falar talvez do tema mais importante nesse momento, que é a segunda recuperação judicial da Oi, sobre os planos que a empresa tem para esse processo de recuperação judicial e mais uma vez a gente tem aqui a honra de receber o Rodrigo Abreu, presidente da operadora. Rodrigo, obrigado mais uma vez pela disposição de estar aqui conosco para trazer um pouco de informação, precisão nas informações com relação ao processo pelo qual a Oi está transitando. Gostaria de fazer essa entrevista contigo numa circunstância um pouco mais calma, um pouco menos turbulenta, mas acho que faz parte do nosso mercado de telecomunicações ter que enfrentar essa realidade, né, por uma série de circunstâncias que não vamos entrar em detalhes aqui. Então, obrigado pela presença e pela participação. Obrigado, Samuca, a você, e é um prazer sempre estar com vocês. Obviamente, a gente acredita que as análises da Teletime são muito precisas e para nós também é importante ter essa chance de mostrar um pouco dos elementos do plano, porque muitas vezes muita coisa acaba não sendo entendida ou sendo interpretada de maneira diferente do que de fato a intenção, o plano, o projeto. Então, é importante dar essa visão mais completa para vocês. Perfeito. Na semana passada, vocês anunciaram um pré-acordo, já as linhas gerais de um pré-acordo com um determinado conjunto de credores, já com uma negociação com alguns atores que vão financiar esse processo, especificamente a Vital. Eu entendo que isso ainda não é o plano de recuperação judicial, obviamente, que o plano ainda vai ser apresentado para o juiz, mas em linhas gerais a gente já começa a ter uma cara do que vai ser essa proposta. Tenta resumir para a gente, de uma maneira simplificada, os três elementos aí nessa proposta de vocês, né? Passa por um aporte inicial para vocês terem um fôlego, passa por um segundo momento de troca de novos recursos dos credores, a troca talvez de dívida por ações da empresa, você vai me detalhar isso, e por um terceiro momento que envolve eventualmente a venda de alguns ativos ainda pendentes. Então detalhe isso para a gente, por gentileza. Claro, com certeza, Samuel. Então, só antes de falar um pouquinho do plano, é importante lembrar o processo todo que nos trouxe até essa possibilidade de um pré-acordo, porque é importante mencionar que, obviamente, que depois que nós encerramos a recuperação no ano passado, eu me lembro de ter, até mesmo em conversas que nós tivemos e em declarações públicas, mencionado para todo mundo, pessoal, o encerramento da recuperação no final de 2022 foi muito importante, porque ele é um reconhecimento de tudo o que foi feito do ponto de vista de compromisso, de operações, de vendas de ativos, de reestruturação, de repagamento de dívida, foi feito. No entanto, principalmente considerando uma série de fatores que a companhia não controla, então, por exemplo, só a taxa de câmbio fez com que a diferença de dívida reconhecida no final do ano versus o que ela poderia ser caso não tivesse havido uma mudança de câmbio foi próximo de 8 bilhões de reais. Então, esse tipo de situação nos levou a mencionar que naquele momento do encerramento, de que era um excelente passo adiante, completar uma fase muito importante, sem a qual, obviamente, a companhia não seria viável, mas que ainda seria necessário atuar, principalmente em duas frentes, Samuca, e aqui a gente está falando de uma delas, né? Uma frente é toda a frente de equacionamento da concessão, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, mas essa certamente é pauta para talvez uma outra conversa, e o equacionamento da estrutura de capital da companhia, endereçando a sua dívida. Então, para isso, nós começamos a trabalhar com a ajuda de um assessor financeiro, que é a Moelis, que é especializada em reestruturação de dívida financeira. Nós começamos a trabalhar com eles já em setembro, outubro do ano passado. Então, é um processo que começou em discussão com credores, até para entender dentro do próprio plano existente aquele momento o que seria viável fazer. Iniciamos as discussões com os credores financeiros e foi um processo razoavelmente longo, mas que nos deu a prerrogativa de, ao olhar agora para essa segunda fase, e a fase da recuperação ela é importante para que você formalize vários dos acordos e evite, por exemplo, até formalmente que algumas situações se verifiquem, como tem um vencimento de juros de dívida em fevereiro. Obviamente que sem um acordo com credores, esse vencimento poderia configurar uma quebra de compromisso de plano, e a gente não queria ter nenhuma quebra de compromisso de plano. Então, de maneira consensada, acordada com esse grupo de credores,
dentre os quais estavam os recebedores, os credores desse vencimento de dívida. A gente fez um processo, falou, não, vamos fazer um outro processo aqui estruturado para realmente buscar a sustentabilidade da companhia. E isso, no final de todas as discussões, acabou levando à conclusão, tanto nossa quanto do grupo, de que o caminho seria fazer um processo de recuperação formal. Você diria que vocês estão entrando nessa segunda recuperação numa situação melhor ou pior do que vocês entraram na primeira recuperação? Certamente melhor, com um volume de dívida menor, com uma visão de futuro, com uma redução de custos, com muita coisa tendo sido feita já, e sem dúvida nenhuma com uma visão de futuro do que é possível fazer, né? Então, com esse conjunto todo, Samuca, qual foi a nossa ideia ao ter essa discussão e que foi o que foi anunciado em linhas gerais na semana passada? Era ter um foco nesse processo efetivamente definido com as dívidas financeiras e com alguns dos passivos onerosos da companhia, o que significa, na verdade, compromissos financeiros futuros, retrato e fruto de decisões, de um modelo de operação longínquo da companhia, porque foram todas decisões e contratos e obrigações passivos contraídos antes de 2016, para que, de maneira geral, a gente pudesse endereçar, então, esse tema da reestruturação da estrutura de capital da companhia, sem o qual, mesmo que a gente consiga construir uma empresa saudável, que é o que se está construindo agora, e mesmo que a gente resolva todos os issues da concessão e consiga reequilibrar a companhia com uma autorização, sem as obrigações que fazem com que a concessão seja deficitária, ainda assim, se eu não tiver uma estrutura de capital equilibrada, eu teria uma empresa saudável, que cresce, que gera resultado, mas que tem um peso de dívida muito desproporcional à sua capacidade futura de gerar resultado. Então, vocês estão entrando nesse processo agora com uma dívida líquida em torno de 34 bi, 33, 34 bi, e pretendem sair em 15 bi. Valor bruto, tá? Valor bruto, ou seja, não é valor de face, né? É o valor bruto. Uhum. E obviamente que a ideia é fazer uma redução muito significativa dessa, que eu explico para você como. A nota com os credores financeiros, ela foi composta aqui de alguns componentes, tá? E talvez sendo o mais didático possível, obviamente que o plano é muito mais detalhado do que isso, mas de maneira geral nós temos várias classes de credores e a única classe de credores que a gente de alguma maneira vai impactar são os credores financeiros, tá? E nesse grupo de credores financeiros tem ali só para arredondar os números, ficar mais fácil de fazer as contas, tem cerca dos 30 bilhões de reais, como você sabe, de dívida financeira. O plano ele consiste de algumas etapas. A primeira etapa é uma etapa emergencial, uma etapa inicial, que ela consiste num aporte de um financiamento inicial do processo de concessão, ainda sem a aprovação do plano, ainda sem o plano aprovado, porque o plano aprovado ele toma um certo tempo. Você tem, como eu mencionei, depois da aprovação da recuperação, tem 60 dias para apresentação de um plano, depois de 60 dias você tem um outro período para realização de uma assembleia. Caso se tenha um suporte ao plano que já configure maioria, você nem precisa ter essa assembleia e simplesmente apresenta o plano tem que ser verificado, homologado, se existir a maioria de credores que aprovam, você nem precisa passar por um processo de assembleia, simplesmente reconhece a aprovação do plano e vai para a homologação do juiz, mas tudo isso tem o seu prazo, tem o seu ritmo. Uhum. Esse processo, nós temos já como parte do plano que está pré-negociado com esse grupo de credores que representa a maioria de algumas das classes financeiras. Nós temos esse aporte inicial, que é um aporte de 275 milhões de dólares, então um aporte inicial, que permite que essa fase seja feita com uma certa tranquilidade, a companhia continue a operar sem uma preocupação maior de caixa. Eu já menciono até um elemento de caixa daqui a pouquinho, enquanto se faz toda a formalização do plano. Esse aporte está sendo feito pela Vital? Não, Vital não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. A gente está falando dos credores financeiros, tá? Credores financeiros. Aqui são os fundos internacionais, são os fundos de dívida, são os fundos de situações de distress e os créditos que vieram de agências de fomento à exportação e que vieram de bancos. Tá? São só credores financeiros. O Vital não tem nada a ver com o plano do ponto de vista que está estruturado. Tá?
A Vital ela é detentora de um dos passivos onerosos, e eu já falo sobre os passivos onerosos na sequência. Mas então, esses credores financeiros, eles farão esse aporte, é um aporte inicial, enquanto se discute o plano. O plano em si, ele consiste de criar algumas categorias de opção para os credores financeiros para que possam fazer adesão. De maneira ultra simplificada, o que nós apresentamos na semana passada é que você tem duas opções. Isso não significa necessariamente que não possam haver pequenas alterações até a formalização do plano, mas são duas opções. A opção principal é uma opção dos credores que vão participar do fornecimento de dinheiro novo para a companhia, de um novo financiamento de longo prazo para a companhia, que é um financiamento que vai até o meio de 2027. Tá? E esses credores, eles vão ter o direito de proteger, entre aspas, né, de pegar uma parte da sua dívida existente e continuar com essa dívida sem haircuts, com um pedaço dessa dívida sem haircuts, mas para pagamento em 2028. E que isso, em linhas gerais, assim, de novo, a mecânica dos custos e dos cálculos é um pouquinho mais detalhada, mas em linhas gerais significaria que esse grupo de credores que contribui com o aporte de financiamento de longo prazo teriam uma redução, nós teríamos uma redução de cerca de 50%, tá? Um pouquinho menor do que 50%, mas é de cerca de 50%. Os outros 50% desse grupo de credores convertido em equity da companhia. Então, ele desaparece como dívida e passa a virar equity da companhia. Perfeito. Então, ele recebe o que ele tem. Ele recebe em ações. O que ele tem a receber. Recebe ações. Sim, porque ele tem a receber. E mais o que ele colocar de dinheiro novo, ele vai receber meio a meio, 50% em ações e 50% em pagamento. O dinheiro novo é uma dívida completamente separada da dívida existente. Esse é um dinheiro, é uma dívida extraconcursal, e essa dívida é protegida, essa dívida é uma dívida nova que não tem nada a ver com a dívida do passado. Perfeito. Então não está sendo do passado. Tá. Não, essa não. Ela é uma dívida nova que não tem nada a ver com as dívidas do passado, mas ele é um financiamento de longo prazo, então um financiamento em níveis considerados atraentes para a companhia. Tá? A dívida do passado, para esse grupo que contribuiu com o dinheiro novo, ela vai ser descontada em mais ou menos 50%. E os outros 50% que desaparecem se convertem em ações da companhia. Tá? Então, é o que a gente chama de um processo de debt to equity, de dívida para equity, onde você tem um desconto, você não tem mais a obrigação de pagar essa dívida, mas em compensação você entrega um pedaço do capital da companhia, dos ativos de ação da companhia. Então, o valor de referência seriam shareholders. E o valor de referência vai ser o valor da data... O valor da dívida que vai ser aportada. O valor da dívida que vai ser aportada. O valor das ações de referência, o que vai valer cada ação pela dívida deles. Vai o valor da dívida que vai ser aportada. É o valor da dívida que vai ser aportada em relação ao total de ações da companhia. Tá? Eu já mas a ação em que data? Vai ser a média? Não, eu já explico. Não tem nada a ver com o valor da ação atual. Zero. Não tem nada a ver com o valor da ação atual. Tá? Você tem lá um volume de dívida que vai ser convertido em ações. 50% desse grupo. E no segundo grupo, que é um grupo que não participe do fornecimento de financiamento de longo prazo para a companhia, ele simplesmente já tinha uma dívida e não vai fazer nada, essa dívida vai ser descontada a um valor maior, são 70% de desconto, chamado haircut, e esses 70% viram também equity, também viram ações da companhia. Então, ao somar as dívidas desses dois grupos, você pega os 50% do primeiro grupo, mais ou menos 70% do segundo grupo, e converte esse volume de dívida em ações da companhia. Então, mal comparando, porque a conta não é precisamente essa, tá? Só uma coisa, no segundo grupo, que é quem tem o haircut de 70%, essa conversão em equity também é 50-50? Não, a conversão não é 50-50. A conversão não é 50-50. A conversão é integral. Todo desconto da dívida, ela vira ações, tá? Perfeito. Então, por que a gente fala de cerca de 15 bilhões? Porque você pegar os 30 bilhões da companhia, a soma dos dois e com os pesos e a dívida que é protegida, você vai ter cerca de 15 bilhões convertidos em equity e cerca de 15 bilhões que permanecem como dívida, um pedaço para vencimento em 2028, um pedaço para vencimento em 2033. Tá? Então, como é que você dá o cálculo do equity? Qual é a conversão em equity da companhia? Desse total de dívida que desaparece, que vira ações, isso vai corresponder a 80% do capital da companhia, 80% do equity da companhia.
Tá? E essa conversão, então, se dá se você tem um número de ações X e converte a um valor de 15 bilhões de reais, esse vai ser o novo valor de referência para o aporte, e isso vai significar que esse é o valor de referência de uma nova ação. Tá? Porque você vai estar capitalizando, basicamente, um volume importante de dívida, mais ou menos metade da sua dívida financeira vira capitalizado, vira equity da nova companhia. E os detentores de ações atuais ficam com 20% das ações da nova companhia já depois desse aporte. Tá? Então, na equação, depois de toda a conversão, você teria uma companhia que teria praticamente metade da dívida financeira, sem considerar a dívida nova, tá? Sem considerar a dívida nova, isso é importante dizer. Mas metade da dívida financeira atual, e teria uma companhia com 80% das suas ações detidas pelos que eram donos da dívida anterior e 20% pelos atuais detentores de ações da companhia. Tá? Perfeito. Então, obviamente que essa equação de você fazer esse processo chama um processo de diluição, né? Os detentores atuais têm 100% do equity da companhia, passam a ter só 20%. Mas eles passam a ter só 20% porque isso é o equivalente a você pegar os 15 bilhões que vão ser convertidos em capital e fazer um aporte na companhia. Se hoje você tem uma companhia que vale um pouco mais de R$1 bilhão, ao fazer 15 bilhões de reais, você está fazendo um aporte de 15 vezes o valor atual da companhia. Então essa diluição seria praticamente total. No plano, conseguimos ter uma discussão com os credores que até protege um pouco o direito dos acionistas atuais, e eles são menos diluídos do que simplesmente a relação econômica de troca. E esses acionistas não vão ter opção, esses acionistas não vão ter opção de aportar, se eles quiserem aportar. Esses acionistas vão ter, esse direito é até um direito legal, Samuca, eles têm o direito de aportar, mas obviamente que seria um preço de ação muito maior do que o preço existente. Eles teriam que aportar um valor muito maior de ação do que a ação existente para proteger a não diluição. Porque essa diluição realmente é feita a um capital, é como se você estivesse fazendo um aporte de capital na companhia na ordem de 15 bilhões de reais. Né? Então essa é a conta no final do dia. Tá? Então, depois desse processo, você passa a ter uma companhia com menos dívida, uma base de acionistas que, obviamente, tem uma maioria de credores financeiros que viraram acionistas ao receber essa troca. E aí vem uma segunda componente do plano, que é o financiamento de longo prazo, como eu já mencionei. Esse financiamento de longo prazo é um financiamento de 4 bilhões de reais, e esse financiamento aí ajuda toda a estrutura da companhia até que ela possa chegar a uma situação de geração de caixa operacional que a gente prevê no nosso plano para depois do término da concessão. Então, obviamente que, como nós falamos aqui, tem a concessão, poderia até ser tema de um outro papo, mas nós temos várias iniciativas para equacionar a concessão o mais rápido possível, mas por enquanto ela é uma concessão deficitária, ela gera prejuízo todo ano, ela gera perda. Então, uma vez que se encerre esse consumo de recursos, de caixa, de resultado da concessão, a companhia começa a gerar um caixa operacional bastante maior, e aí tem condição de se equilibrar e fazer tanto uma quitação das suas dívidas financeiras, também visando outros grupos de ativos, quanto a sustentação do futuro da companhia. Para ser completo no plano, só para terminar assim, para ser completo no plano, o plano também pressupõe algumas coisas que é importante mencionar. Uma delas é que toda dívida nova acaba tendo garantias, né? Isso é inexorável, qualquer tipo de processo de recuperação, quando você tem uma dívida nova, que a gente chama de uma dívida extraconcursal, que é o famoso DIP, que é o Debtor in Possession, essa dívida sempre tem que ter uma garantia, né? Dificilmente, né? Eu diria que nunca você vai ter um credor que aporte dinheiro novo em uma empresa de recuperação sem ter algum tipo de ativo dado em garantia. A principal garantia dessa dívida nova são as ações que nós temos da Vital. Então, o único papel da Vital nesse processo da recuperação financeira, do dinheiro novo, do crédito, é que ela é um ativo que está sendo dado em garantia para tomada de dinheiro novo. Você lembra, Samuca, que quando nós falamos do plano futuro da Oi, uma coisa que nós sempre mencionamos é que por que nós não tínhamos feito uma venda integral de ações da Vital quando fizemos o plano no ano passado? Poderia ter recebido mais caixa, poderia ter diminuído mais a dívida, mas nós não fizemos essa quitação integral porque nós acreditávamos e acreditamos que o valor da Vital ainda vai crescer muito. Então, para nós fazia mais sentido manter uma participação, esperar que essa participação se valorizasse mais e lá na frente
esse seria um ativo importante para poder fazer face à diminuição da dívida da companhia. Nesse caso, já uma dívida reestruturada. Então, no futuro, existe sim uma visibilidade de, eventualmente, poder ser feita uma monetização da nossa participação na Vital para poder quitar essa dívida remanescente ao longo do tempo. Importante lembrar que a participação de vocês na Vital, que passou por um processo de aprovação, inclusive pela Anatel e tudo mais, ela tem algumas restrições, né? Assim, vocês não poderiam ser totalmente diluídos na Vital, porque existem algumas questões relacionadas ainda a bens reversíveis, que estão ali dentro do contexto da aprovação da Anatel. Mas essa restrição, Samuca, ela só existe enquanto durar a concessão. Se nós tivermos a migração, essa restrição desaparece. Se nós fizermos o processo de devolução da concessão e segregação, ela desaparece. Então, ela é única e exclusivamente uma restrição ligada à existência da concessão como parte do Grupo E. E, obviamente, que até que essa possível futura monetização aconteça, certamente a concessão já vai estar resolvida. Seja porque se fez uma migração, se conseguiu chegar a um acordo na migração versus arbitragem, ou se devolveu a concessão em 2025. Então, agora, além para nós aqui, essa restrição ela obrigatoriamente desaparece no máximo até 2025. Mas além da participação na Vital, me parece que tem mais 3 elementos aí que são possíveis garantias. Tem uma participação, uma venda integral ou parcial da ClientCo, né, da empresa que hoje presta serviço para clientes, que nem está criada, né, na verdade é a própria Oi hoje, né, mas enfim, seria criada. E tem ainda a Serrede e a Tatu, né, que poderiam ser vendidos. Tatu não. Vamos lá. Em relação às duas primeiras, acho que é mais fácil. As duas primeiras são subsidiárias integrais. Elas são empresas razoavelmente pequenas do ponto de vista de valor, então é muito mais como uma garantia, por exemplo, de repagamento mandatório caso você faça uma venda, do que existe um plano todo de usar isso como um grande ativo para fazer a quitação de dívida. Não. Mas elas estão à venda? Essas duas unidades estão à venda? Essas duas unidades, nós dissemos no passado que, existindo possibilidade de monetização, elas poderiam fazer parte de um processo, mas hoje elas continuam sendo subsidiárias integrais, então operando e atendem a Oi e fazem parte do nosso portfólio. Uhum. Mas em relação à ClientCo, aqui é o ponto principal que você trouxe, a ClientCo, nós criamos no plano a prerrogativa de criar a ClientCo de maneira, não é independente, mas de maneira isolada, para que nós possamos ter mais flexibilidade, inclusive de receber aportes diferenciados, de poder pensar numa eventual futura abertura de capital, onde você continua mantendo o controle da empresa, mas consegue aportar capital secundário na empresa, ou receber um acionista, você possa receber novos acionistas, você possa participar de fusões e aquisições. Então, existe sim uma prerrogativa de você ganhar um pouco mais de flexibilidade, seja em relação ao que a gente chama de empresas de fibra, seja em relação a Oi Soluções, mas de maneira geral, todas elas fazem parte da operação da Oi, tá? Então, a única empresa que está destacada, isolada, que não faz parte do operacional da Oi é a nossa participação no Vital. A ClientCo, independente de você fazer uma criação de uma entidade segregada, ela continua fazendo parte da operação da Oi. E, obviamente, nós temos que tratar com muito carinho dessa operação, até porque ela é o coração da nossa geração de resultados. Essa era a minha pergunta. Vendendo a ClientCo, sobra só a Oi Soluções, que é do mercado. E, obviamente, que para nós, essa operação é a operação que carrega a Oi para frente. Obviamente que quando você trata de garantias, a gente já fez isso no passado, muitas vezes garantias, você tem sim garantias, mas isso não significa que necessariamente você execute garantias. Garantias é para quando as coisas não dão certo, né, Samuel? A execução de garantia é para quando a coisa não dá certo. Então, na nossa visão, essa criação da ClientCo, ela é importante porque ela nos dá mais flexibilidade, até mesmo de continuar a crescer a operação de maneira mais rápida até do que nós já estamos crescendo, receber aportes, como eu comentei, de maneira direcionada, até porque, de novo, você, para aportar numa operação, um investidor, ele certamente prefere aportar numa operação que não tenha um processo de recuperação necessariamente, e para continuar gerando valor para a companhia no futuro. E lá na frente, no futuro, essa passa a ser uma parte valiosa da operação, passa a ser um ativo que ele gera resultado, ele tem possibilidade de participar de processos de M&A, ele tem possibilidade de participar de processos de abertura de capital, mas que é uma parte integrante do grupo Oi. Então é importante também esclarecer essa dúvida.
Agora, eu tinha ficado com a impressão, a primeira vez que eu li o plano, que tinha um aporte da Vital, que você disse que não tem, a Vital não está colocando dinheiro. Não tem aporte nenhum. Nem BTG, nem o não, grupo. Nenhum, nada. Nenhum. Não. Mas eles entram dando um desconto no aluguel da rede. Então, não é no aluguel da rede, tá? Aqui a gente precisa... Não. Aqui a gente precisa também clarificar algumas coisas. Qual é o segundo grupo de renegociações que nós estamos tentando incluir nesse processo todo? Porque, de fato, quando a gente pensa nas operações que geraram essas obrigações, todas elas são operações de um passado muito longínquo e que, de alguma maneira, podem até já estar bastante amortizadas. Existe um grupo de obrigações que a gente chama de passivos onerosos, Samuca, que são basicamente compromissos de take or pay que você acaba tendo que pagar, independente de usar ou não, e que ao longo do tempo, uma vez que você deixa de usar, na prática viram uma obrigação financeira, não é mais um contrato operacional. Então, isso vale para o que hoje existe com o que a gente chama do contrato LTLA, que veio de Globenet, então não tem nada a ver com a rede da Vital, a Globenet, a Globenet foi incorporada na Vital. Tá? Então, hoje, a Globenet é parte da Vital, mas o contrato ao qual a gente se refere é o antigo contrato com a Globenet. É o contrato de cabos submarinos, de uso de infraestrutura de cabos submarinos, que lá atrás foi uma venda que foi feita para a Globenet. A Globenet adquiriu essa infraestrutura e se a companhia entrou num contrato de pagamento de longuíssimo prazo, de take or pay de longo prazo, que vai até 2028. Na transação com Vital, nós fizemos um encontro de contas e quitamos tudo até 2024, mas ainda resta uma obrigação importante da companhia que cobre 25, 26, 27 e 28. São 4 anos de obrigação de take or pay, porque hoje basicamente é um contrato não utilizado. Então ela é uma obrigação como se fosse uma obrigação financeira, ela só é de um credor financeiro e de um credor operacional. Então a gente chama de passivo oneroso. A mesma coisa vai acontecer com o satélite, uma vez que você tem um satélite de DTH, que tem uma capacidade muito maior do que a capacidade que é utilizada, então tem uma capacidade ociosa que a gente paga simplesmente por um contrato de take or pay, e a mesma coisa vale para alguns outros contratos. Então a nossa busca nesse processo é também, junto a esses provedores, renegociar os passivos onerosos para que eles possam, de alguma maneira, contribuir com a recuperação da companhia, garantir, obviamente, um recebimento, mas em troca de um futuro que passa a ter um potencial bastante mais certo de recebimento, você tem uma renegociação de termos e aí, nesse caso, a gente busca chegar próximo dos 50% de desconto também com esses provedores. Então, o que nós anunciamos na semana passada em relação à Vital não tem nada a ver com a operação de fibra da Vital, do FTTH, não tem nada a ver, é um contrato de passivo oneroso dos cabos submarinos que vieram da Globenet. Então, a Vital fez uma proposta de adesão ao plano, onde ela concederia 50% de desconto nesses passivos a partir de 2025, e nós estamos negociando a mesma coisa com os outros fornecedores de passivo oneroso para, obviamente, sustentar o plano e para que a empresa passe voltar a ser viável. Então, essa é uma segunda negociação. Então, Vital não tem nada a ver com aporte, não tem nada a ver com credor financeiro, não tem nada a ver com a operação de fibra atual. E os outros 50%, no caso especificamente dessa rede, dessa dívida que vocês têm com a Globenet, também pode ser pago, pelo que eu entendi, em infraestrutura. Que infraestrutura é? Infraestrutura, exatamente. Então tem aqui um contrato que permite que a gente consiga ter até um abatimento adicional caso existam trocas de infraestrutura não utilizada, uso de sucata, uma série de outras coisas que obviamente ainda tem que ser detalhadas, mas que poderiam contribuir para que a gente não tenha desembolso de caixa na operação e minimize o desembolso de caixa futuro. E, obviamente, o que a companhia precisa é preservar a caixa ao máximo possível. Então, essa é uma proposta que foi estendida para nós pela Vital, potencialmente bastante vantajosa para a companhia. E, obviamente, faz parte de todas as negociações que nós estamos fazendo para reduzir o passivo futuro da companhia. Agora, de qualquer maneira, os termos operacionais da contratação da Vital, de aluguel da rede, isso aí não muda nada. Não, esses não mudam, esses seguem a vida normal de qualquer relação contratual entre um provedor e um provedor, um provedor de infraestrutura e um utilizador de infraestrutura. Então, tem renegociações anuais, tem condições que podem mudar, tem projetos, produtos novos, serviços novos que a gente lança e discute. Então, isso é uma relação comercial normal. É que o meu ponto, Rodrigo, é que, assim, é claro que
faz todo sentido para vocês utilizar uma rede neutra, uma vez que vocês alienaram o ativo de fibra para criar uma nova unidade que virou a Vital. Mas quando você olha o balanço da companhia, você vê que a margem que vocês tinham de operacional, ela caiu substancialmente no momento que vocês começaram a pagar a rede da Vital. Claro. Né? Era 30%, caiu para 9%, uma coisa assim. Né? É um modelo diferente, Samuca. É um totalmente diferente. É um que modelo ninguém conhece. Em compensação, nós deixamos de ter que fazer 5 bilhões de reais de investimento ao ano em capex de fibra, que quem faz é a Vital. Então, do ponto de vista de caixa, é um modelo bastante melhor para a companhia. Obviamente que nesse processo, qual é a expectativa? A expectativa é que a Vital, como rede neutra, cresça. Ela já anunciou outros players, outros utilizadores da sua rede, e ao maximizar a utilização da sua rede, existe assim um benefício para todo o ecossistema, ou seja, a Vital consegue utilizar ao máximo a sua infraestrutura, coisa que a gente não conseguiria sozinho. Nós conseguimos, mesmo tendo uma margem menor, ter um custo de capex infinitamente menor, e com isso uma geração de caixa que é melhor. A nossa geração de caixa é melhor no modelo de aluguel de infraestrutura, e obviamente que isso passa a ser uma equação sustentável. Então, é óbvio que é um modelo diferente, é óbvio que uma empresa que utiliza um modelo de rede neutra fazendo aluguel de infraestrutura, ela não vai ter o mesmo EBITDA que tem uma empresa que tem a infraestrutura verticalmente integrada, mas ela consome um CAPEX que é uma fração do CAPEX que teria que consumir caso fosse a detentora integral da infraestrutura. Né? Perfeito. Com outros fornecedores não tem nenhum processo que não tenham essas dívidas, como é que você chamou? Tem dívidas... passivos onerosos. Passivos onerosos. Com outros fornecedores nada muda, porque teve a semana passada nada muda. Viu também... Não, nada muda. Nós vimos até uma manifestação, já preocupação de provedores. Todo o nosso processo foi feito visando a ter praticamente nenhum impacto para a operação normal da companhia, simplesmente um processo focado nos credores financeiros e nos passivos onerosos. Tá? E no que foi renegociado com o governo daquelas dívidas da Anatel e junto à AGU também não muda nada. Também não muda nada, obviamente que essa discussão é uma discussão separada, que é a discussão toda em relação à arbitragem que nós temos com a agência. Isso sim, obviamente que a arbitragem... Não, tudo bem. Nós acreditamos, e já dissemos várias vezes, que nós acreditamos que o valor da arbitragem é muito superior ao valor de qualquer tipo de passivo que a gente tenha com a União. Seja das dívidas existentes, seja no eventual custo de migração que ainda não está nem completamente definido, uma vez que nós questionamos a metodologia de cálculo daqueles custos de migração e esses custos deveriam ser, de fato, menores do que eles foram apresentados. Entendi. Agora, eu queria entrar justamente nesse ponto, tá? Que eu acho que, para tudo que vai acontecendo aqui para frente, acho que é importante que a Oi consiga desamarrar essa questão da concessão, né? Dar uma solução para isso, seja, como você falou, fazer a migração, seja encerrando a concessão em 2025, devolvendo a concessão e tudo mais, mas aí, né, você tem todas as questões, as discussões de bens reversíveis e tudo. Você ainda vê espaço nessa negociação, porque tudo indica que vai haver um encontro de contas. Vocês estão pedindo, de um lado, uma quantia na arbitragem, a Anatel está pedindo, do outro lado, uma quantia nessa migração, vai ter que ser feita aí uma conta... Né, e mais as multas, né? Existem ainda as multas, Samuca. Exatamente. Existem as multas também para essa versão. Ainda tem as multas, né? Você acha que nessa negociação ainda tem espaço para a Oi assumir compromissos de universalização de banda larga, de ampliação da infraestrutura, como era originalmente a ideia dessa migração, ou a gente está chegando num ponto em que a migração vai ser só para resolver o problema? A migração, na verdade, não é nem uma coisa nem outra. Acho que a verdade está no meio do caminho, Samuca, porque não é que esses compromissos deixem de existir. Esses compromissos, eles só existem porque existiria um saldo favorável a favor da concessão do ponto de vista da União, né? E aí, como é que era o endereçamento disso na migração? Uma vez que existe um benefício, entre aspas, para quem migrou, esse benefício não pode vir de graça, ele tem que ser compensado com um compromisso de investimento de longo prazo. Uma vez que esses benefícios, na prática, precisam ser considerados à luz de um direito que eu tenho a receber, obviamente que se eu tenho um direito a receber e uma obrigação do outro lado, essa obrigação não pode subsistir e desaparecerem os direitos. Então, na prática, esse compromisso de longo prazo, ele pode existir, deveria existir para algumas coisas, mas que tem a ver só com a natureza da migração nova e não em compensar qualquer tipo de custo de migração que venha do passado.
porque isso estaria sendo, entre aspas, neutralizado, compensado, quitado pelo nosso direito de arbitragem. Tá? Então não é que você não vai ter condição de assumir uma necessidade, uma obrigação que existiria. Essa obrigação deixaria de existir. Ela deixaria de existir porque o resultado do encontro de contas mostraria, e deve mostrar na nossa visão, que todo o desequilíbrio de concessão é muito maior do que qualquer custo futuro de migração que, porventura, viesse a ser imposto à companhia na forma de obrigações de investimentos futuros. Podem subsistir algumas obrigações do ponto de vista da atuação como a empresa autorizada em relação a, por exemplo, cobertura de locais que não tem nenhum outro tipo de cobertura, preservação de algum tipo de prestação de serviço em áreas sem acesso. Claro que sim, isso faz parte natural de qualquer tipo de discussão e é natural que a companhia pudesse ter sim a condição de assumir essas responsabilidades. Até porque, segundo todas as visões que nós fizemos, hoje o número de localidades efetivas onde só existe a alternativa de acesso da concessão é muito pequeno, O processo de universalização do país ele se deu de maneira muito acelerada, seja porque já existia telefonia fixa, mas porque muito mais do que a telefonia fixa, esse processo contou com os pequenos provedores, contou com a telefonia móvel, e hoje você tem o país praticamente todo coberto com alternativas competitivas e quase 100% do país, ou seja, você vai ter poucas localidades, pequenas localidades, onde você não tem essa cobertura, e essa obrigação seria uma obrigação natural para a empresa no futuro e, obviamente, plenamente sustentável, dado que você não teria mais a obrigação de prestar serviço em local deficitário em que não existe nenhum problema de acesso, existem várias opções. Então, obviamente, não faz sentido, por exemplo, eu estar numa cidade que tem 5 usuários de telefonia fixa e tem 3 opções de telefonia móvel, e tem 4 provedores locais e tem presença de banda larga de 4 ou 5 provedores, e por conta de tudo isso, a nossa operação naquela cidade de telefonia fixa é uma operação altamente deficitária. Isso não faz sentido. Vocês, nos últimos meses, vocês deram uma desacelerada no ritmo de crescimento de banda larga, apesar de estarem ainda promovendo aí o processo de migração de tecnologia para fibra, mas aquele ritmo que a gente viu há 2 anos atrás está bem menos intenso agora. Você mencionou também que a situação de caixa atual da companhia, e eu te pergunto se essa desaceleração tem a ver com o quadro que se desenhou ao final da recuperação judicial, quando vocês viram que a situação ainda não seria tranquila, que seria necessária uma nova renegociação, e qual que é a perspectiva operacional da empresa retomar essa rota de crescimento daqui para frente. Não, na verdade, retomar a rota de crescimento, a gente nunca deixou de ter a rota de crescimento, tá, Samuca? Então, mesmo com uma desaceleração de adições, e que é natural em um mercado que se torna mais competitivo, principalmente diante de um quadro de macro mais difícil, você tem uma macro mais difícil, tem um impacto de consumo, você tem um impacto de inadimplência, isso é natural que você tenha uma redução de ritmo, principalmente no mercado que se tornou um mercado bastante competitivo. Mas, no entanto, a gente segue crescendo, a fibra continua crescendo a ritmo de 30% ao ano, Samuca. Então, não há que se falar, talvez, em retomada de crescimento, tem que falar que se aceleração adicional, mas o crescimento continua acontecendo. Vocês tinham uma meta de chegar em 8 milhões de assinantes de banda larga. Né? Mais a visão de você olhar para o futuro de médio e longo prazo, e continuar olhando para números bem maiores, chegar a quase o dobro do que a gente tem hoje, a visão ainda continua possível. Obviamente que você leva um pouco mais de tempo para chegar lá, mas a visão de você continuar crescendo por bastante tempo ainda é viável. E isso está acontecendo com o nível da operação. Tá? Então, não é que a operação tenha passado a diminuir ou deixado de crescer, não, ela continua crescendo, a receita continua crescendo, o ARPU continua crescendo, obviamente que impactada sim por um ambiente de macro e competição, mas continua crescendo. O que a gente vê é que você tem vários fatores também de potencial melhoria nesse meio do caminho, seja até mesmo pela reflexão de que é um ambiente muito competitivo, em alguns casos ele vai passar por uma depuração, tem empresas que não vão conseguir se sustentar, é um ambiente que provavelmente passa por um movimento de consolidação no meio do caminho, é um ambiente onde a macroeconomia melhorando, você também melhora todo o ecossistema de consumo, tem uma diminuição, uma relação unívoca praticamente com taxas de inadimplência, com capacidade de consumo, e obviamente que a expectativa é que nós sejamos capazes de continuar a manter
esse crescimento em um ritmo que faça sentido. Os nossos planos novos foram feitos com outros ritmos de crescimento, e não mais com o ritmo de crescimento que era o ritmo de crescimento experimentado, por exemplo, em 2020, né? Final de 2020, começo de 2021. Em 2021, até por conta do prolongamento de pandemia, se verificou ao longo do ano uma desaceleração grande, 22 não foi muito diferente, mas ela de alguma maneira se estabilizou. Então você continua com o ritmo de crescimento hoje que é positivo, tá? Esses planos novos, vocês vão apresentar eles publicamente quando? Já devem estar sendo colocados. Faz parte do plano de recuperação, né? Isso faz parte do plano de recuperação. Obviamente que a gente fez alguns blowouts no começo do ano, é importante mencionar também. Nós fizemos, tanto no começo do ano quanto agora, na divulgação da nossa pré-proposta com credores, nós tornamos públicos todos os números que estávamos usando para debater aqui a construção de um plano financeiro. Então, tem sim revisões. A gente, no começo do ano, disse que aquele guidance de 2021 não deveria mais ser utilizado, mas nós fizemos algumas divulgações de números novos e, obviamente, que existe toda a formalização dessas projeções do planejamento da companhia na apresentação do plano. Vocês ainda têm 3 pendências da recuperação passada, né? Você tem a questão, a arbitragem com relação ao imóvel, que eu não sei se teve alguma evolução, mas até recentemente sequer o painel arbitral estava montado, né? Ainda tinha um impasse até para montar esse painel arbitral. Me diga se isso evoluiu. Tem o recebimento dos recursos da venda das torres para a Highline, daquela segunda venda de torres, né, para a Highline, que está vinculada agora, a Anatel está esperando resolver a questão dos bens reversíveis para poder autorizar vocês a sacarem dinheiro, vamos dizer assim. E tem a questão da TV por assinatura. Como é que estão essas 3 pendências? Então, vamos lá. Acho que as 3 pendências, de maneira geral, também contribuíram de maneira, acho que importante, tá, Samuca? Para essa necessidade de fazer um processo mais rápido, de ter um aporte no começo do ano, não esperar simplesmente um aporte mais depois já da conclusão do plano. Porque se você imaginar aqui que entre a retenção, que faz parte da disputa arbitral com o TRI, mais os proceeds aqui, os recursos vindos de venda de torres, mais uma expectativa de caixa por recebimento da venda de base, a gente está falando aqui de quase 4 bilhões de reais. Então tem um volume bastante significativo. Obviamente que isso contribuiu no final do ano para a tomada de decisão de pedir uma proteção para refazer esse processo financeiro, mas a gente obviamente passa a endereçar também esses temas. No caso da arbitragem, todo o processo arbitral ele é demorado, porque obviamente você tem questões formais de impugnação de árbitros, que você tem que ter árbitros que são neutros, não podem ter relação com as partes, então, naturalmente, você tem um processo de seleção, de validação de lado a lado de árbitros, e esse painel está agora no seu final de constituição. Mas o processo arbitral, apesar de ser muito mais rápido que qualquer processo judicial, ele não é rápido, né? Um processo arbitral complexo, e esse é um processo complexo, pode levar 2 anos, pode levar mais que 2 anos. Obviamente que nós já declaramos isso, e aí cada operadora, são 4 envolvidas, né? Então cada operadora tem um pouco a sua estratégia, a sua visão, mas nós não descartamos a possibilidade de continuar tendo negociações para eventualmente até mesmo nem precisar chegar até o fim do processo arbitral e ter um acordo fora do processo arbitral. Mas essa conversa é a base. Né? Essa conversa já começou. Ela acontece de maneira contínua, né? Ela acontece de maneira contínua, só que ela nunca deixou de existir, porque na prática você tem que conversar e você tem que buscar uma solução. Obviamente que a solução arbitral é a solução padrão, caso não exista qualquer tipo de consenso e nem de possibilidade de uma solução bilateral aqui, entendendo que um lado tem 3 partes e o outro tem 1. Mas isso acontece e vai continuar acontecendo ao longo do tempo. Então, esse 1,5 bilhão de frustração de caixa tem sim uma responsabilidade importante por toda a mudança de cenário que a gente acabou experimentando no final do ano passado para cá. Em relação às torres, realmente a aprovação da Anatel ela foi feita de maneira condicionada. Na nossa visão, todos os direitos de bens reversíveis são amplamente preservados pela transação, mesmo que existisse uma necessidade de utilização, o que não é o caso hoje para uma reversão de concessão, porque, segundo a nossa visão, pela interpretação a literal até do próprio regulamento de continuidade e pela própria lei geral nova,
o uso desses recursos estaria garantido independente de uma transação. Então, mesmo que essa transação fosse realizada e os recursos recebidos, o uso dessa infraestrutura no que diz respeito ao pedaço de capacidade que é utilizado para suportar as operações do SFC, da concessão, não deixaria de existir e continuaria a estar disponível para qualquer tipo de concessão, seja ela nossa, seja ela de uma outra concessionária, que acho que é uma aquelas possibilidades remotíssimas que viesse a acontecer, ou do próprio Estado. Tá? Mas, de qualquer maneira, o contrato foi feito respeitando essa obrigação. Agora, por uma questão de prudência em relação a toda a interpretação do TCU, existiu essa restrição. Na nossa visão, e é o que nós estamos pleiteando junto à agência, ainda que existisse essa restrição, com a qual a gente não concorda, porque nós não estamos em desacordo com o regulamento, ainda que existisse essa restrição não deveria inviabilizar o uso dos recursos de tal processo de venda na própria concessão. E a concessão é deficitária, ela precisa de recursos. Então, de fato, essa vai ser uma discussão continuada aqui com a agência. Para algumas coisas, talvez seja até mais imediata a aplicação. Então, por exemplo, até o próprio CAPEX, que tem que ir para a concessão, ele naturalmente deveria se autorizar, porque você está trocando um ativo regulatório por outro. Então, é uma discussão que ainda segue. A gente tem, acho que, uma perspectiva de poder manter o diálogo com a Anatel sobre isso. E vamos acompanhar ao longo dos próximos meses. Mas, de qualquer maneira, todo esse aporte que está sendo feito como parte do processo de pré-acordo da reestruturação, ele também visa cobrir esse gap, que é um gap que, de outra maneira, a gente teria aí quase 1 bilhão de recursos já injetados na operação. Tá? Ou você teria que fazer um novo processo de venda, caso a Anatel tivesse vetado essa operação, você teria que fazer um novo processo. Não, na verdade, o problema não é o processo de compra, o problema é o ativo. Né? O ativo não muda, Samuca, mesmo que você mude o comprador, o ativo não muda. O ativo continua tendo, sim, uma característica, uma natureza, pelo menos a maior parte dele, regulatória. Né? Então, o processo não mudaria se a gente fizesse um outro processo de venda. O que tem que se resolver realmente a interpretação e validação do regulamento de continuidade, que para nós é muito claro, tá? Muito claro mesmo. E finalmente o processo da operação de TV, nós sempre dissemos e mencionamos que o processo da base de TV era importante para evitar um problema futuro de sustentabilidade, dada a necessidade de fazer os pagamentos onerosos de satélite não utilizado. Né? E, obviamente, que nessa busca aqui existem várias alternativas. A operação da SK, que ainda não está completa e que, eventualmente, poderia até não vir a se completar, ela nos ajudaria a resolver um pedaço desse problema, mas, ao mesmo tempo, obviamente, que a gente sempre pensou em ter opções adicionais. Então, caso ela não venha a acontecer, nós temos opções adicionais de manter essa operação rodando e, eventualmente, lá com um acordo também que negociado com a empresa de satélite, ter o mesmo efeito de redução do custo operacional. E uma vez que você manteria essa operação rodando, obviamente que todos os resultados de receita dessa operação permaneceriam conosco, então ajudando a compensar essa eventual frustração, mas compensar no tempo, né? Não compensaria uma mas já dá para dizer que essa negociação ela subiu no telhado? Ou ainda a negociação está em andamento, mas sempre existe uma possibilidade dela não acontecer. Enquanto não se chega a um acordo final sobre documentação, sobre termos finais, o que nós temos hoje é um MOU, que é um MOU válido. Na nossa visão, nós estamos cumprindo com todos os requisitos do MOU, mas obviamente que toda transação depende. Um MOU, na prática, ele é importante, ele dita as regras básicas de uma transação, mas o que efetivamente define uma transação é um contrato de compra e venda, e esse contrato ainda não existe, ele ainda está em discussão. Pode ser que se complete sim, pode ser que não se complete sim, também pode existir essa possibilidade, obviamente que isso vai ser fato de comunicação no momento apropriado, mas por enquanto ela segue na discussão do contrato pós-MOU. Tá? Perfeito. Agora, com o fornecedor de satélite, no caso acho que é a SES, né? Isso já tá acertado, essa conversa já está alinhada. Essa conversa tá bastante avançada, mas é uma conversa que já vinha de bastante tempo, ela tá bastante avançada, obviamente não está divulgada do ponto de vista de formalização, porque essa formalização não existe, mas nós mencionamos no fato relevante da semana passada que esse tipo de negociação seria buscado. Então ela está em andamento.
Perfeito. Rodrigo, acho que eu fiz a sabatina possível aqui nesse momento. Tem muita coisa que a gente ainda vai ter que explorar depois com um pouco mais de calma, mas queria te agradecer por ter trazido essas observações, essas correções, inclusive, porque algumas coisas que eu mesmo estava equivocado na minha interpretação. E boa sorte. Tomara que vocês consigam sair mais fortes aí desse processo do que entraram. Obrigado, Samuca. E como eu comentei, só para deixar a mensagem final, na prática, nosso foco é realmente manter uma operação rodando sem nenhum tipo de intercorrência, sem nenhum tipo de impacto, e, obviamente, focar a reestruturação da companhia nos 2 pontos que são os pontos mais críticos, tanto o financeiro, que é o que está sendo feito agora, quanto a resolução da equação dos temas de concessão, para que aí sim, toda essa empresa positiva que a gente está construindo e que vem sendo capaz de crescer receita, de crescer base, de conseguir destaque, de ganhar liderança de market share novamente, ela possa gerar resultado que seja um resultado efetivo. Porque o projeto de ter uma operadora digital não está descartado. Ainda, assim, esse é o plano, esse plano de longo prazo continua. Exatamente. Esse é o plano de longo prazo. Perfeito. Bom, boa sorte. Tomara que a gente, na próxima entrevista, a gente tenha mais boas notícias para contar aqui para o pessoal.